Você já teve algo tirado de você, algo que era seu por direito, mas alguém simplesmente chegou e tomou. Bom, essa é a história de um homem que perdeu tudo, mas deixou um presente muito especial para quem roubou sua terra. Meu nome é João da Silva. E essa é a história de como meu avô se vingou do Coronel Batista sem nunca precisar levantar a mão contra ele. Tudo começou em 1958, no interior da Bahia. Meu avô Sebastião era dono de uma propriedade que tinha sido passada de geração em geração na nossa família. Não era uma fazenda enorme, mas tinha 22 hectares de terra boa, com um riacho que nunca secava e uma figueira no centro do terreno, que, segundo meu avô, tinha mais de 100 anos. Aquela figueira era o coração da propriedade. Meu bisavô tinha plantado ela quando comprou a terra e desde então ela tinha virado parte da família. No verão a gente se sentava embaixo da sombra dela. Nas festas de família era ali que todo mundo se reunia. E foi embaixo daquela árvore que meu avô pediu minha avó em casamento. Mas tinha alguém que queria aquela terra, o Coronel Batista. O coronel era o homem mais poderoso da região. Ele tinha terras, gado, influência política e, mais importante, ele tinha amigos nas posições certas. Juízes, delegados, cartorários. Todo mundo devia alguma coisa para o coronel e ele queria a propriedade do meu avô, não porque ele precisasse. Ele já tinha mais terra do que conseguia administrar, mas era uma questão de princípio. Na cabeça dele, toda aquela região deveria pertencer a ele. Durante anos, o coronel tentou comprar a terra. Ele ofereceu dinheiro, ofereceu outras propriedades em troca, até ameaçou de forma velada. Mas meu avô sempre recusou. Aquela terra era nossa história, nossa herança. Não estava à venda. Até que em 1958 tudo mudou. O coronel conseguiu um juiz amigo para declarar que existia uma dívida antiga que meu avô nunca tinha pagado. Era mentira, claro. Os documentos eram falsos, as testemunhas foram compradas. Mas naquela época, no interior, a palavra do coronel era lei. Meu avô tentou lutar nos tribunais. Gastou todas as economias com advogados, mas não adiantou nada. O coronel tinha o sistema inteiro no bolso dele. 6 meses depois, chegou a ordem de despejo. Eu lembro desse dia como se fosse ontem, mesmo sendo criança na época. Tinha uns 10 anos. Vi meu avô receber o papel das mãos do oficial de justiça. Ele leu em silêncio, dobrou o documento e colocou no bolso. Não disse nada. Só olhou para a figueira no centro do terreno e ficou ali parado por um tempo que pareceu uma eternidade. Minha avó chorou. Meus tios ficaram revoltados, falando em resistir e não sair. Mas meu avô levantou a mão e disse que não. Disse que não ia dar a satisfação para o coronel de ver a gente sendo arrastada para fora de casa. Disse que a gente ia sair com dignidade. E foi isso que a gente fez. Começamos a embalar nossas coisas. Não tínhamos muito, para ser sincero. Roupas, alguns móveis, ferramentas de trabalho. Tudo coube em 2 carroças. Durante esses dias de mudança, meu avô passou muito tempo sozinho embaixo da figueira. Às vezes ele cavava a terra ao redor. Outras vezes ele só ficava sentado, olhando para as folhas balançando no vento. No último dia, quando já estava tudo pronto para a gente partir, o coronel Batista apareceu pessoalmente. Ele chegou em um carro preto e reluzente, com 2 capangas ao lado. Desceu do carro com aquele sorriso arrogante dele e caminhou até meu avô. Sebastião, ele disse, finalmente você viu a razão. Essa terra agora é minha. Sempre deveria ter sido. Meu avô não demonstrou raiva. Não demonstrou tristeza, ele simplesmente sorriu. Foi um sorriso estranho que até hoje me dá calafrios quando lembro. Ele tirou as chaves da casa do bolso e estendeu para o coronel. Pode ficar com as chaves, coronel, meu avô disse com uma calma que deixou todo mundo confuso. A terra é sua agora, a casa é sua, tudo é seu. O coronel pegou as chaves, ainda com aquele sorriso vitorioso. Foi quando meu avô se aproximou e falou baixo, mas alto o suficiente para eu ouvir só não esqueça o que eu enterrei sob a figueira. O sorriso do coronel vacilou por um segundo. O que você enterrou, meu avô não respondeu. Só deu de ombros, subiu na carroça e fez sinal para a gente seguir. Fomos embora sem olhar para trás. Nos mudamos para uma cidade vizinha. Meu avô conseguiu trabalho em uma fazenda como capataz. A vida era mais difícil, mas a gente sobreviveu. E durante todo esse tempo, meu avô nunca mais falou sobre a propriedade antiga. Nunca mais mencionou o coronel. Nunca explicou o que tinha enterrado sob a figueira. Eu perguntei várias vezes. Minha avó perguntou. Meus tios perguntaram. Mas ele sempre desviava o assunto com aquele mesmo sorriso estranho. Os anos passaram. 3 anos depois de termos sido expulsos da terra, começaram a chegar notícias estranhas sobre o coronel Batista. Primeiro foi a filha dele que adoeceu, uma doença estranha que os médicos não conseguiam diagnosticar. Ela definhava a cada dia sem motivo aparente. Depois foi o gado dele que começou a morrer.
Não o gado todo, só o gado que pastava perto da velha figueira. As vacas ficavam fracas, paravam de comer e morriam em questão de semanas. O coronel contratou veterinários de Salvador, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Então começaram os acidentes. O filho mais velho do coronel quebrou a perna quando o cavalo dele tropeçou, perto da figueira. Um dos capangas dele caiu de uma escada quando estava consertando o telhado da casa e a escada estava encostada na parede mais próxima da figueira. As pessoas na região começaram a falar. Diziam que a terra estava amaldiçoada. Diziam que o coronel tinha roubado a propriedade e agora estava pagando o preço. Mas o coronel não acreditava em superstições. Ele era um homem prático de negócios. Ele achava que tudo tinha uma explicação lógica, até que aconteceu o incêndio. Uma noite, sem motivo aparente, a casa pegou fogo. O fogo começou no quarto do coronel e se espalhou rapidamente. Ele conseguiu sair a tempo, mas a casa foi completamente destruída. E o mais estranho: a figueira não foi tocada pelo fogo. Estava a apenas 10 metros da casa, mas nenhuma folha ficou chamuscada. Foi depois do incêndio que o coronel começou a obsessão com a figueira. Ele ficava horas olhando para a árvore, andava ao redor dela. E então, uma noite, ele decidiu cavar. Ele pegou uma pá e começou a cavar ao redor das raízes da figueira. Cavou sozinho, sem aceitar ajuda de ninguém. As pessoas dizem que ele cavou a noite inteira, e quando o sol nasceu, o coronel tinha cavado um buraco enorme ao redor da árvore, mas não tinha encontrado nada, nenhum tesouro, nenhum ouro, nenhum documento, nada. Ele ficou ali sentado no buraco, sujo de terra, com as mãos sangrando, olhando para o nada. Foi quando ele percebeu: não tinha nada enterrado sob a figueira, nunca teve. A vingança do meu avô não era uma maldição física, era psicológica. Ao plantar aquela semente de dúvida na cabeça do coronel, ao dizer que tinha enterrado algo sem nunca dizer o que, meu avô tinha condenado o coronel a uma vida de paranoia e obsessão. Cada coisa ruim que acontecia, o coronel atribuía ao que estava enterrado sob a figueira. Cada acidente, cada doença, cada problema, tudo era culpa daquela coisa misteriosa que ele nunca conseguiria encontrar porque simplesmente não existia. A mente do coronel criou sua própria maldição. Nos anos seguintes, a situação do coronel só piorou. Ele perdeu negócios porque estava obcecado com a figueira em vez de prestar atenção nos seus assuntos. Perdeu aliados políticos porque começou a parecer louco. Perdeu a família porque passava todo o tempo cavando ao redor daquela árvore, procurando por algo que não existia. Em 1965, 7 anos depois de ter roubado nossa terra, o coronel Batista morreu, sozinho, falido e completamente louco. Eles encontraram ele debaixo da figueira, com uma pá na mão, cercado por buracos que ele tinha cavado procurando o tesouro imaginário. Depois da morte do coronel, a propriedade foi leiloada para pagar as dívidas dele. E quem você acha que tinha dinheiro guardado para comprar a terra de volta? Isso mesmo, meu avô. Durante todos aqueles 7 anos, enquanto trabalhava como capataz, meu avô tinha guardado cada centavo, vivia de forma simples, economizava tudo o que podia, e quando a terra foi colocada à venda, ele tinha exatamente o dinheiro necessário para comprá-la. Voltamos para a propriedade em 1966. Eu já era um adolescente na época. Lembro do dia em que voltamos. Meu avô caminhou direto para a figueira, colocou a mão no tronco e ficou ali parado por um longo tempo. Eu me aproximei dele e finalmente tive coragem de fazer a pergunta que me atormentava há anos. Vô, o que você realmente enterrou sob a figueira? Ele me olhou com aquele sorriso, o mesmo sorriso que ele tinha dado para o coronel anos atrás. E então ele disse: nada, meu filho, absolutamente nada. Eu só plantei uma ideia na cabeça dele, e aquela ideia cresceu e cresceu até consumir ele completamente. Às vezes, a melhor vingança não é fazer nada, é fazer a pessoa achar que você fez alguma coisa. E então ele me explicou como ele tinha estudado o coronel durante anos. Sabia que ele era ganancioso, sabia que ele era supersticioso, apesar de fingir que não. Sabia que ele era obcecado com controle e com ter tudo que havia na região. Meu avô sabia que, ao mencionar algo enterrado sob a figueira, estaria plantando uma semente de dúvida que o coronel nunca conseguiria arrancar. E sabia que aquela dúvida ia corroer o coronel de dentro para fora. O coronel me tirou a terra, meu avô disse, mas eu tirei a paz dele. E no final, qual dos dois você acha que é mais valioso? Vivemos naquela propriedade pelos anos seguintes. Meu avô morreu em 1982, com 83 anos, debaixo da figueira que ele amava tanto. Morreu em paz na terra que sempre foi dele, cercado pela família. A figueira ainda está lá. Eu mesmo cuido dela agora. Meus filhos brincam na sombra dela. E sempre que alguém pergunta sobre a história da propriedade, eu conto essa história.
A história de como meu avô perdeu tudo, mas se vingou sem violência, sem ódio, sem fazer absolutamente nada além de plantar uma ideia. As pessoas sempre me perguntam se eu acho que meu avô fez a coisa certa, se a vingança vale a pena, e eu sempre dou a mesma resposta: meu avô não se vingou por raiva, ele se vingou por justiça. O coronel tinha roubado algo que não era dele, tinha usado o poder dele para destruir uma família. E meu avô, sem poder, sem dinheiro, sem influência, encontrou a única arma que tinha a mente do próprio inimigo. Ele transformou a ganância do coronel em paranoia, transformou a vitória do coronel em tormento. E no final, recuperou o que era dele sem precisar sujar as mãos. Hoje, quando olho para a Figueira, penso em como às vezes a maior força não é a física, é a psicológica, é saber usar as fraquezas do seu oponente contra ele mesmo. O coronel Batista morreu procurando por um tesouro que nunca existiu. Meu avô morreu em paz, sabendo que tinha vencido sem nunca precisar lutar. E essa figueira, ela continua aqui, crescendo, florescendo, dando frutos. Um símbolo vivo de que, no final, a paciência e a inteligência sempre vencem a força bruta e a ganância. Cada vez que eu cavo a terra ao redor dela para plantar ou fazer manutenção, eu sorrio, porque eu sei que não tem nada enterrado ali. Nunca teve e nunca vai ter. A única coisa que meu avô enterrou foi uma ideia. E aquela ideia destruiu um homem muito mais efetivamente do que qualquer arma jamais poderia fazer. Então, da próxima vez que alguém tirar algo de você, lembre-se dessa história. Às vezes, a melhor vingança não é revidar com força, é plantar uma semente de dúvida e deixar a pessoa se destruir sozinha. Porque, no final, as melhores vinganças são aquelas onde você não precisa fazer nada. Você só precisa fazer a pessoa achar que você fez alguma coisa e deixar a imaginação dela fazer o resto do trabalho. Essa é a história da figueira, a história de como uma simples frase destruiu um homem poderoso e devolveu justiça a uma família humilde. E tudo começou com 6 palavras: só não esqueça o que enterrei sob a figueira. Se você gostou dessa história, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias reais do interior do Brasil.